Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Todos encontraram? Amém? Amém. Graças a Deus. Diz a palavra de Deus assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui através desta passagem bíblica, né? É uma passagem muito rica, é um texto muito profundo, mas eu tenho que dizer para os irmãos algumas verdades quando nós tratamos de um texto histórico, não é? Eu lamento que hoje em dia muitas pessoas, ao pregarem a palavra, às vezes não se preocupam em transmiti-la da maneira mais aproximada possível daquilo que a palavra de Deus pede, daquilo que o contexto pede, daquilo que a mais básica teologia pede, não é? E uma das coisas que eu queria dizer para os irmãos é que o livro de Atos é um livro histórico. E isso é muito importante, irmãos. Nós sabemos que é um livro histórico. Por quê? Porque não é um livro doutrinário. Não é um livro de ensinamento, não é um livro de mandamentos, não é um livro como, por exemplo, os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. É diferente. Por quê? Porque aqui é uma narrativa do que estava acontecendo. É bem verdade que dentro do que estava acontecendo, nós encontramos muitas doutrinas que são confirmadas em outros textos. Por exemplo, quando Pedro ele fala que em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo há salvação, e somente no nome de Jesus. Isso é uma doutrina bíblica que Pedro está pregando e que nós encontramos em toda a palavra de Deus. Mas alguns fatos que acontecem aqui são apenas narrativas bíblicas. Por exemplo, a Bíblia diz que quem tinha duas propriedades vendia e dava ao outro. Isso não é um mandamento bíblico. Olha, se você tem duas propriedades, você tem que vender uma e dar outra. Não é isso que a Bíblia está ensinando, e que às vezes alguém despercebidamente termina entendendo que é um mandamento e não é uma narrativa bíblica. É verdade que dentro dessa narrativa bíblica nós encontramos doutrinas preciosas que são confirmadas em outros textos da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, o texto começa dizendo que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, não é? E a doutrina dos apóstolos é justamente a doutrina que Cristo ensinou. E é interessante que não só na doutrina perseverava a igreja, mas o Espírito Santo, de uma maneira maravilhosa, bendita, nos traz a revelação que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Porque doutrina sem comunhão, irmãos, não é a proposta bíblica. Também comunhão sem doutrina não é a proposta bíblica também. Nós temos que pregar a doutrina, a palavra de Deus, mas essa doutrina ela tem que ser empregada com amor. Essa doutrina, que é a doutrina dos apóstolos, ela deve ser empregada com comunhão, de uma maneira que o corpo seja beneficiado para o crescimento, não é? Eu acho interessante como os antigos costumavam repreender seus filhos. Às vezes só no olhar o filho já entendia a repreensão dos seus pais. Não precisava gritar, não precisava bater, não precisava espancar. Então, irmãos, a doutrina aplicada com amor, com comunhão, ela traz um crescimento para o corpo. O nome do Senhor é glorificado. E essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E o que é também essa comunhão? É o fato de caminhar junto, de
coração, é de estar lado a lado, mas estando presente, porque às vezes estamos lado a lado de alguém, mas é como se os nossos pensamentos, é como se as nossas intenções não fossem as mesmas intenções. É como se jogássemos, usando uma linguagem popular, em time diferente. Nós temos que aprender, irmãos, que nós jogamos, isso é uma linguagem figurada, irmãos, mas nós jogamos no mesmo time, nós vestimos a mesma camisa, nós vamos para o mesmo céu, nós temos o mesmo Senhor e Salvador como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, irmãos, por que não andarmos em comunhão? A Bíblia diz que se tens alguma coisa contra teu irmão, vai até ele e resolve entre ti e o teu irmão. É interessante, irmãos, porque nós devemos andar em comunhão. Se aquele que não está em comunhão com seu irmão até agora não está na luz, mas está em trevas. E talvez alguém pense, mas não é exagero? Eu digo aos irmãos que não é exagero, porque quando Nicodemos chega diante de Jesus, ele diz, Jesus diz para ele, você tem que nascer de novo. Ora, aquele homem era religioso, era estudioso, era voltado para as práticas religiosas do jejum, da palavra de Deus, da meditação, do ensino da palavra, tanta coisa. Mas Jesus diz para ele, você tem que nascer de novo. E ele não entende, ele não é capaz de entender. Por que Nicodemos não entende isso? Ele não entende isso porque para ele estava fazendo tudo certo, tudo quando tudo como manda no filho. Já no capítulo 3 de João, a Bíblia fala da mulher samaritana, e Jesus diz, olha a água que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede. E a mulher entende a mensagem e diz, Senhor, eu quero beber dessa água, né? E Jesus entende a mensagem bem mais complicada para aquela mulher, ela entende, e a mensagem de Jesus bem mais simples para Nicodemos, ele não entende, porque para ele estava completamente correto, completamente certo, completamente cumprindo os mandamentos, seguindo as regras. Mas quando Jesus olha para ele, ele diz, você tem que nascer de novo, você tem que ser uma nova criatura, você tem que ser um homem não gerado pela religiosidade humana, mas um homem gerado pelo poder de Deus, nascido do Espírito, para a glória de Deus Pai. Mas o texto diz que essa igreja vivia em doutrina dos apóstolos, vivia em comunhão e perseverava em oração. Irmãos, nunca precisamos orar tanto como nos dias atuais. São tantas armadilhas, são tantas coisas que nós enfrentamos, são tantas, como alguns irmãos dizem, são tantos pratos, são tantas coisas que são colocadas à nossa frente, que nós temos que viver em constante oração, em constante vigilância. A palavra conselho de Jesus desde aqueles dias, e hoje eu digo para os irmãos, nunca precisamos dessa palavra tanto como nos dias atuais. Jesus disse, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Temos que orar, mas também temos que vigiar. Só iremos vencer o pecado, só iremos vencer a carne, só iremos vencer o mundo através de uma vida de oração, de uma vida de vigilância, de uma vida voltada para o Senhor, buscando sempre as coisas que são de cima e nunca as coisas que são de baixo. A minha mente, diz o apóstolo Paulo, deve buscar tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que tem louvor para Deus, tudo que é bendito aos olhos do Senhor. Diz a Bíblia, seja isso que ocupe a vossa mente e nada além disso. Mas no texto que nós lemos, ele diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, né? Que coisa maravilhosa, em cada alma havia temor. A igreja ali vivia de uma maneira tal que existia temor. Temor ao Senhor, temor aos seus mandamentos, temor à sua palavra. Hoje, irmãos, eu às vezes fico admirado como às vezes nós não temos o temor daquilo que é a palavra de Deus. Às vezes nós lemos e simplesmente nós desprezamos a palavra de Deus. Talvez você diga, mas irmão Marcos, que exagero. Não é. Eu digo a você que não é. Pedro fez isso. A Bíblia diz que quando Jesus chega para Pedro e diz assim, olha, tu me negarás. Pedro diz a Jesus, Senhor, ainda que todos te neguem, jamais eu te negarei. Ora,
Era Jesus quem estava falando. Era a palavra de Jesus que estava dizendo: você vai me negar. Mas Pedro encheu o peito e dizia: eu não te negarei. Ou seja, ele desprezou a palavra de Deus. E por que Pedro caiu? Porque ele desprezou a palavra de Jesus. Por que Pedro vacilou? Porque ele não deu atenção à palavra de Jesus. E por vezes, irmãos, nós não damos atenção à palavra de Jesus. Às vezes damos atenção à palavra do homem que é falho, e a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Às vezes nós damos atenção à palavra do homem que é falho, que é pecador, que é falto, mas às vezes nós não damos atenção ao que nos diz a palavra de Deus. E por vezes nós vacilamos, e por vezes nós falhamos, e por vezes o Senhor nos chama a atenção, porque confiamos mais em homens do que no nosso Deus, do que no nosso Senhor, do que no nosso Salvador. E por vezes fazemos que nem Pedro, falhamos terrivelmente, e temos que nos arrepender, e temos que chorar amargamente, e temos que viver a decepção, porque não confiamos na palavra de Jesus. Eu gosto, irmãos, da ilustração de um homem que subiu uma montanha, escalou, e nessa escalada, já perto do topo, ele cai, mas ele está com os equipamentos de segurança, a corda lhe apara durante a caída. Ele cai muito, a corda é grande, né? E aí, ele orando a Deus, Deus disse que iria salvar ele. E ele, naquele momento ali, tudo escuro, não via um palmo à sua frente. Ele começa a orar a Deus, e Deus diz: corte a corda. E aí o homem diz: misericórdia. Ele calcula a altura que ele estava, e ele diz: misericórdia. Quem deve ter falado foi outra pessoa, menos Deus. E ele não corta a corda. E ele fica ali naquela luta. No outro dia, as equipes de resgate procuram ele e o encontram pendurado em uma corda, morto de frio, a 1,5 metro do chão. E às vezes, irmãos, nós temos dificuldades de cortar a corda. Às vezes nós temos dificuldade de romper os laços aos quais o Senhor diz: corte a corda, rompa o laço. Foi quando Abraão foi abençoado, quando Ló foi embora, porque Deus chama Abraão, e Abraão leva Ló, e dá um problema medonho, e dá uma briga, e dá uma confusão, e somente quando Ló vai embora é que Abraão é abençoado. Há laços em nossa vida, irmão, que tem que ser cortados. Há coisas na nossa vida que tem que ser rompida, porque essas coisas, esses laços, estão nos levando simplesmente a não confiarmos em Deus, a não buscarmos a Deus, a não dependermos de Deus. O texto continua dizendo: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Coisas maravilhosas, coisas tremendas eram feitas através dos apóstolos. Às vezes eu vejo alguns irmãos se questionando e dizendo: mas por que tantas coisas se operaram naqueles dias e não têm sido operadas nos dias de hoje? Porque nós não vemos acontecer o que aconteceu no passado nos dias de hoje. Eu quero dizer para os irmãos que o primeiro problema é que nós muitas vezes não vivemos como eles viviam naqueles dias. Nós não buscamos a Deus como eles buscavam. Nós não andamos na presença de Deus como eles andavam. Nós não nos preparávamos para seguir ao Senhor como eles se preparavam. E por isso, muitas das vezes, nós não vivemos as coisas que eles viviam. Esse é o primeiro ponto. Mas tem uma outra coisa que eu costumo dizer: é que na essência Deus continua operando os seus milagres preciosos e maravilhosos. Na essência, Deus continua fazendo as mesmas coisas. É porque o tempo é outro. Antes eles eram perseguidos pelo leão, pela arena, pelo inimigo, eram levados para a cruz, eram levados para a forca, se cortavam o pescoço daquelas pessoas. E hoje a perseguição é diferente. Hoje nós temos que lutar contra a pornografia, temos que lutar contra a prostituição, temos que lutar contra os vícios, quantas coisas que vêm surgindo a cada dia. Então nós somos tão vencedores quanto eles são. Nós somos tão abençoados diante de Deus por uma vida de retidão quanto eles foram. E
na prática e na essência, Deus continua operando os seus milagres, às vezes apenas de forma diferente. Outro dia eu me alegrei muito a ligar a televisão e ver um testemunho. Quem dava um testemunho não era nem os crentes, quem dava um testemunho eram os repórteres que apresentavam a manchete, a notícia. E a notícia que foi apresentada era a seguinte: eram de três irmãs que, quando iam entrar no seu prédio, alguns assaltantes a pararam, seguraram na bolsa, agarraram na bolsa e queria tomar a bolsa. E a irmã, não sei por qual motivo, não soltou a bolsa. O interessante, irmãos, isso é uma reportagem, passou em rede nacional, está na internet para quem quiser ver. Uma das irmãs estendeu a mão e começou a repreender aquele mal, começou a orar, pedindo o livramento de Deus, a proteção de Deus. Aquele camarada puxava a bolsa, a irmã puxava, aquela luta tão grande, mas daqui a pouco aquela pessoa, aquele assaltante perdeu a paciência, puxou a sua arma e atirou. Quando atirou, nada, falhou a arma. Ele atirou de novo, falhou a arma. Ele atirou a terceira vez, falhou a arma. Ele cansou, foi embora. A irmã entrou com a bolsa, tudo sendo filmado lá na frente. Quando as câmeras já não pegavam mais, deu para ouvir o estrondo do tiro, porque ele agora levantou para cima para testar, dizendo: essa arma está com defeito. Quando ele puxou a arma, pá! E o que foi isso? Senão Deus dando o livramento às suas servas que confiaram nele, que perseveraram nele, que esperaram nele. E Deus continua fazendo, irmãos, na essência dos dias atuais, e operando os mesmos milagres que operou naqueles dias, naqueles tempos. Eu nunca esqueço do testemunho que tivemos a oportunidade de vivenciar, né? Minha mãe, ela teve um problema na garganta e os médicos simplesmente deram um diagnóstico final, dizendo que nunca mais ela voltaria a falar. As cordas vocais foram afetadas, ela perdeu 95% da sua voz e apenas 5% da voz dela. A gente tinha que encostar a cabeça bem pertinho dela para poder ouvir a sua voz. E ela teve a oportunidade de ir dos médicos principais aqui em Pernambuco. As pessoas, ao se referir a esse tipo de médico, dizem que é médico de cabeça e pescoço. E o nome do doutor era doutor Leonardo, e é uma das referências aqui em Pernambuco. E o doutor Leonardo disse: nunca mais você volta a falar. Nunca mais. Porque as cordas vocais foram afetadas, e as cordas vocais são como um papel que é queimado e vira cinza. A cinza nunca mais vai voltar a ser papel. Nunca mais. O papel pode se transformar em cinza pelo processo de combustão, mas a cinza nunca mais volta a ser papel. A gente foi em outro médico, um outro doutor também, Mário Luiz. Até hoje eu me esqueço, até hoje eu me lembro até os nomes dos médicos. E o doutor Mário Luiz, ele disse a mesma coisa: não fala mais, mas tem que fazer a cirurgia. Era benigno os nódulos, a cirurgia foi feita e realmente ela não voltou a falar após a cirurgia. Passou-se um tempo, não voltou a falar. Mas minha mãe, ela sempre gostou de louvar ao Senhor. E a gente em oração se reuniu e ela disse para Deus: Deus, como é que eu vou louvar a Ti agora se eu não tenho voz? E a gente orou. E passou-se um dia, 2 dias, 3 dias, e no terceiro dia, depois da oração, ela acordou com a voz perfeita. Até hoje está perfeita, porque é o Deus que operou no passado, é o Deus que opera no presente e opera no futuro também, porque na essência Ele continua operando os seus milagres, as suas maravilhas na vida daqueles que creem nele, na vida daqueles que confiam nele. Que possamos nessa noite confiar no Senhor Jesus, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso bem maior, Ele é o nosso tudo, Ele é aquele que nos levanta, que ergue a nossa cabeça, que nos tira do pó, que nos faz assentar entre os príncipes. Ele é aquele que exalta a nós, quando muitas vezes humilhado, Ele nos exalta, Ele nos levanta, Ele faz. A expressão que eu mais gosto do salmista é quando ele diz: é Ele quem levanta a tua cabeça. E nós
expressão de exaltação, é expressão, irmãos, daquele que está com a cabeça baixa, porque muitas vezes perdeu as esperanças da vida. Aí o Senhor vem, ergue a cabeça e diz assim: eu te dou uma nova esperança, eu construo uma nova história na tua vida. Alguém colocou o ponto final, mas eu não coloquei. A última palavra é a minha, a última palavra é a minha na tua vida. Amém, meus irmãos? Que o Senhor, pois, nos abençoe nesta noite.